Paz, Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso culto. Amém. Vamos sentar, vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Amém. Não sei como é que foi o seu dia, não sei como você está, mas estamos aqui para adorar o nosso Senhor Jesus. Amém. Para render louvores a Ele. Deixe que tenha acontecido o que vai acontecer. Te convido a orar neste momento. Agradeço ao Senhor pelo seu dia, por tudo que você fez hoje. Peço a Ele que esse curso seja abençoado. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelas comunicações aqui nesta noite. Não há lugar melhor, Deus, para estarmos do que em tua casa, do que comer com nossos irmãos. Não há lugar melhor, Pai. E é aqui que estamos nessa noite, para te adorar, para te louvar. Agradeço pelos irmãos que estão aqui nessa noite comigo, que vão te adorar, que vão te louvar. Oferecer o nosso objetivo aqui nessa noite. Sejamos abençoados por Deus, Espírito Santo, que vai aos nossos corações. Sejamos abençoados por ti. Nossos irmãos que não estão aqui ainda, igualmente sejam abençoados. Que se sintam tocados pelo Espírito Santo nesse momento. Sejam abençoados também, que possam estar aqui conosco nos próximos cultos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Estamos no último culto do ano de 2022. E nada melhor do que nós lembrarmos como é bom, como é precioso estarmos aqui em comunhão. Fizemos muitos cultos este ano, fomos muito abençoados com nossos irmãos. Estamos aqui hoje para nos alegrarmos mais ainda na comunhão, amém? Adora o Senhor. Porque você está declarando que você ama o seu irmão, amém? Olha para o seu irmão, o irmão que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, diga: eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Como é precioso estarmos aqui juntos. Vamos cantar com mais força?
comunhão, porque um preço foi pago por nós. Amém? Não foi de graça, foi pela graça. A graça do Senhor. Foi pela graça do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria. Deus nos regozijar. Porque o Senhor, sua infinita graça, imerecida, permitiu que chegamos aqui. Ali não. Ele ressuscitou e hoje vive com o Senhor, vive com o Pai. E um dia ele vai voltar. Guardamos por esse dia, amém? Completamos mais um ano agora. E que venha 2023, 2024, 2025, até que o Senhor volte. Vamos continuar louvando a Ele, louvando a Ele. Amém? Porque Ele
Senhor ainda estará em nossas vidas, o Senhor não nos abandonará. E até que Ele venha, nós vamos adorar, nós vamos nos reunir em comunhão como igreja. Amém? Que você esteja com o seu coração aberto agora para escutar a palavra do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Amém? Vocês encontraram aí? 1 aos Coríntios 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que ministre o seu coração, fale a sua vida, que traga ao seu coração a palavra do Espírito Santo de Deus. Pai amado, graças te damos nesta noite. Aqui estamos louvando ao Senhor. Nesta hora, lemos a tua palavra, esperamos recebê-la, mas não apenas no nosso entendimento, mas na nossa alma, no nosso coração, ministrada pelo Senhor. O Senhor que é poderoso, o Senhor que nos conhece, sabe das nossas necessidades. Fala a cada um de nós conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos hoje no nosso último culto do ano. O ano de 2022 está se aproximando do seu término e pensava hoje uma palavra para ministrar a nós nesta noite. Então pensei num conselho de fim de ano. E eu, nesse texto, me coloquei a pensar naquilo que gostaria de falar à igreja nesse dia. Esse texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala daquilo que é essencial para os irmãos, daquilo que é essencial para a vida cristã, tentando levar esses irmãos a não perder de vista aquilo que é essencial, aquilo que verdadeiramente é importante. E quando pensava em algum conselho, em alguma coisa importante para falar, não me vinha outra coisa, eu não pensava em outra coisa, a não ser que cada um conserve aquilo que é essencial, aquilo que é importante para a vida cristã. E eu quero aqui começar aqui da última frase de Paulo para iniciarmos aqui esta palavra. A não ser que, Paulo nos diz, a menos que tenhais crido em vão. A menos que, Paulo fala estas palavras iniciais e ele diz, a menos que tenhais crido em vão, ou seja, a não ser que se arrependam de ter crido. Paulo então nos dá estas palavras, essas orientações, e ele nos faz esta ressalva. Esta ressalva quer dizer que nós não vamos seguir estas palavras de Paulo, não vamos colocar em prática, não vamos observar, não vamos obedecer, a não ser que a gente tenha crido em vão. Paulo nos coloca esta palavra com o propósito de nos despertar, de nos chamar a atenção, para que nós pensemos, nós cremos em vão, a nossa fé é vã, a nossa fé não teve validade, o nosso encontro com Cristo, ele não foi verdadeiro, a não ser que o nosso encontro com Cristo tenha sido em vão, tenha sido inútil, a não ser que a gente se arrependa de ter crido em Cristo, nós devemos desconsiderar estas palavras de Paulo. Mas creio que nenhum de nós creu em vão, nenhum de nós
nenhum de nós adentrou o caminho da eternidade e se arrependeu. Creio que nenhum de nós se arrependeu de ter se encontrado com Cristo. Então, amados irmãos, a não ser que se arrependam de ter crido, nós devemos ouvir a palavra do Senhor, a palavra proferida aqui, que eu quero tomar como um conselho, Paulo, importante para nós e que é perfeitamente cabível nesta data, ou nesses dias que estamos aproximando de mais um final de ano. Então, se nós cremos e não há qualquer arrependimento de nós termos crido, se não há qualquer arrependimento de nós servirmos a Cristo, nós devemos ouvir a sua palavra. Não há no meu coração qualquer arrependimento, não há no meu coração qualquer sinal de que a minha fé é vã, que a minha fé é inútil, de que eu estou perdendo o meu tempo, de que eu estou caminhando sem direção, de que eu estou vivendo uma vida hipotética, uma vida ilusória, fictícia. Não há nada disso. Quando Paulo diz, a não ser que, a menos que tenhais sido em vão, a nossa resposta é não, nós não cremos em vão. A nossa fé está firmada no Senhor, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é real, a nossa fé em Cristo, ela é objetiva. Nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos o destino da nossa caminhada. Então, não, nós não cremos em vão. Não, você não creu em vão. Não, a fé em Cristo não é vã, a fé em Cristo não é inútil, a fé em Cristo é verdadeira, a fé em Cristo é real, a fé em Cristo ela é tudo que nós temos. A fé em Cristo é a base da nossa vida, da nossa caminhada. Então, não, nós não cremos em vão, nós não nos arrependemos de ter crido em Cristo. Então, começando aqui dessa última frase, eu diria a você, eu gostaria de que você pensasse no seu ano. Como eu tenho falado, os dias são iguais, sempre falo isso, os dias são iguais, mas nós contamos o tempo, não é? Em horas, ou minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, nós contamos o tempo, e a cada ano nós refletimos, fechamos um ciclo e seguimos em frente. É uma oportunidade de nós pensarmos. Nós devemos então, amados irmãos, olhar para a palavra de Deus, e o conselho que eu dou é que entenda, a sua fé não é vã, a sua caminhada não é desperdiçada. Não importa os percalços, não importa os deslizes, os desacertos, os pecados, não importa aquilo que não saiu do jeito que a gente queria, do jeito que a gente imaginava, não importa se o tempo não foi como nós gostaríamos, a nossa fé não é vã. Creia nisso, a sua fé, a minha fé não é vã, porque quem nos deu essa fé foi Jesus Cristo. A nossa fé, ela não está fundamentada na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa capacidade, não está fundamentada em nenhum crédito que nós mesmos estabelecemos. A nossa fé está estabelecida em Cristo, na cruz, no sacrifício, como nós acabamos de cantar, e por isso ela não é vã. Todo esse ano que nós caminhamos, ele não foi em vão, não foi inútil, não foi desperdiçado. Toda a nossa caminhada, ela não é vã, ela não é desperdiçada. Nós aprendemos, nós nos fortalecemos, nós amadurecemos, nós crescemos e seguimos servindo a Cristo. A segunda coisa que eu quero colocar é: lembre-se do Evangelho. É o que Paulo começa falando aqui, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Então eu pensava assim, ao final do ano, qual reflexão eu gostaria de fazer para mim mesmo e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e aconselhar os irmãos. Lembre-se do Evangelho.
Lembre-se de tudo que você tem aprendido, de tudo que o Senhor tem te ensinado. Lembre-se de tudo, de todas as experiências que o Senhor tem proporcionado a você. Porque nós, amados irmãos, nós só nos movemos, nós só nos fortalecemos e nos movemos de acordo às memórias que nós temos. As nossas memórias nos movem, as nossas memórias nos motivam. As nossas memórias é que nos impulsionam a fazer qualquer coisa que nós desejamos. Então, as nossas memórias, ou seja, é aquilo que nós nos lembramos, aquilo que nós deixamos para trás, aquilo que nós nos esquecemos, aquilo que não está vivo na nossa mente, não é importante para nós. Aquilo que não está vivo na nossa mente vira algo indiferente para nós, algo sem importância, algo sem valor, algo que não está presente no nosso coração, nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente valoriza, está na nossa memória, ativamente, presente, continuamente, tudo, absolutamente tudo. Veja o que você anda pensando. Tudo que a gente pensa cotidianamente é o que nós amamos, é o que nós valorizamos, é o que nós damos importância. E se nós não fizermos do Evangelho algo vivo na nossa memória, algo constante na nossa memória, nós haveremos de caminhar tortuosamente. Mas se nós queremos viver o Evangelho, que é verdadeiro, que não é vão, o verdadeiro Evangelho, nós devemos tê-lo na nossa mente, nós devemos tê-lo guardado na nossa memória. Quando eu digo guardado, não é guardado, escondido, não, mas é vivo, presente, contínuo. Por isso Paulo está dizendo: venham lembrados do Evangelho que vos anunciei. Porque Paulo sabe que não basta a gente ter aprendido uma vez o Evangelho, ter ouvido uma vez o Evangelho, como nós estudamos nas últimas quintas-feiras, Paulo escrevendo aos Filipenses, que ele não é pesado para ele repetir as mesmas coisas, porque isso é segurança para quem ouve o Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui que ele sabe que não basta ter ouvido o Evangelho uma vez, não basta ter conhecido o Evangelho uma vez, é necessário um cultivo, é necessário uma memória contínua, é necessário que a gente se lembre, é necessário que a nossa memória se refresque todos os dias, lembrando do Evangelho, lembrando de tudo que nós aprendemos, lembrando de tudo que o Senhor tem nos ensinado, lembrando de todas as nossas experiências, lembrando de toda a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Porque tantas vezes nós recebemos a palavra do Senhor de um modo especial, muitas vezes no culto, ao ouvir a pregação, através de uma música, ou nós quando estamos em casa orando, lendo a Bíblia, ou de qualquer outra forma que o Senhor ministra aos nossos corações, e nós recebemos verdadeiramente a palavra, verdadeiramente o Evangelho. Aquele momento se torna um momento especial, um momento singular, um momento importante, às vezes até impactante nas nossas vidas, quando recebemos o Evangelho. E tantas vezes nós deixamos o tempo passar, e essas experiências elas ficam naquele dia que passou, naquele momento. E nós precisamos não perder de vista aquilo que o Senhor fez conosco, toda a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, toda a experiência que nós tivemos com o Evangelho verdadeiro, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Quantas vezes a gente sai do culto e fala assim: o culto hoje foi muito bom, porque o Senhor falou no meu coração. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e aquela palavra salta para dentro de nós, atingindo o nosso coração de uma maneira abençoadora. E o tempo passa, e tantas vezes nós nos esquecemos, deixamos para trás. O Evangelho perdeu o poder? Deus mudou? Não, nós é quem deixamos.
Nós é quem deixamos de lembrar, nós é quem deixamos de rememorar o Evangelho, nós é quem deixamos de nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou conosco, de tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Tudo que o Senhor fala conosco, todo o Evangelho que nós recebemos, é como algo precioso, que precisa sempre ser cuidado, limpado, polido, porque está ali. O Evangelho que um dia nos impactou é o mesmo. O Evangelho que um dia falou no nosso coração é o mesmo Evangelho. Continua sendo o mesmo Evangelho poderoso que nos salvou. Continua sendo a mesma palavra de Cristo que nos abençoa, que nos alcança. Que acalma a nossa alma, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica, que nos consola. Continua sendo o mesmo, mas para tanto nós precisamos nos lembrar do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz: venham lembrar-nos do Evangelho que vos anunciei, Paulo está dizendo assim: olha, não pense que eu anunciei o Evangelho e isso basta, vocês ouviram, isso basta. É preciso lembrar constantemente, é preciso lembrar continuamente do Evangelho, da verdade, da palavra do Senhor, porque é só com a lembrança do Evangelho, é só mantendo o Evangelho vivo nas nossas vidas, é somente mantendo o Evangelho fresco na nossa memória, que a gente consegue caminhar bem, que a gente consegue viver bem, que a gente consegue olhar para trás e, como olhamos agora, o ano que está encerrando, e podemos dizer: olha, eu caminhei bem, porque eu mantive o Evangelho no meu coração, na minha vida, sempre me lembrando. O Evangelho não é uma lembrança do passado, o Evangelho não é uma lembrança de alguma coisa que eu aprendi no passado, o Evangelho não é uma lembrança de alguma coisa que um dia eu experimentei, mas o Evangelho é alguma coisa viva, o Evangelho é alguma coisa presente, o Evangelho é uma coisa contínua, o Evangelho é uma coisa que está aqui, o Evangelho é uma coisa que não passa, o Evangelho não é uma coisa que perdeu o seu poder, que enfraqueceu, que ficou no passado, mas é algo presente, vivo, real, constante no meu coração e na minha memória. É isso que Paulo está nos dizendo: eu venho lembrar a vocês do Evangelho, eu venho lembrar-vos do Evangelho que eu vos anunciei. Então o conselho que eu dou nesta noite é que nós devemos manter em nossas memórias a lembrança do Evangelho, o Evangelho vivo, real, verdadeiro em nossas memórias, lembrando-nos tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado, e toda a experiência que o Senhor nos concedeu. Fazendo assim, se somarão outras lembranças, outras experiências que o Senhor nos concederá. Mas se nós não mantivermos esse valor, dificilmente apreciaremos outros momentos. Viveremos de apreciações ou de momentos em que a gente aprecia o Evangelho, aprecia aquela experiência e deixa para trás, e deixa para trás, e deixa para trás. Não é isso que nós desejamos, não é isso que devemos fazer. Lembre-se do Evangelho, lembre-se de tudo que o Senhor fez na sua vida, lembre-se de tudo que o Senhor te ensinou, lembre-se de tudo que o Senhor proporcionou a você. Mas, seguindo o texto, uma outra palavra é persevere. Quando falamos de lembrar do Evangelho, isso deve nos gerar uma ação. A ação é perseverança. Paulo nos diz aqui: o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu venho lembrar a vocês desse Evangelho que vocês receberam e que vocês perseveram nele, porque a marca de todo crente, de todo salvo, é a perseverança. Então,
esse simples conselho que a palavra de Deus nos dá é: persevera, continua, não há razão para parar. Entenda isso, não há uma única razão, não há absolutamente uma única razão para pararmos. Não há uma única razão para sairmos desse caminho. Qualquer razão que nós entendermos que temos será obra da nossa própria carne, será fraqueza que se encontra em nós mesmos, será apenas uma justificativa que nós queremos dar para nós mesmos, mas verdadeiramente não há uma única razão para pararmos, para deixarmos de prosseguir. Não há uma única razão. Você pode pensar nas mais terríveis coisas, você pode pensar na pior das condições que sua vida pode se encontrar, você pode pensar em qualquer coisa que você quiser imaginar. Nada disso. Aliás, você pode juntar todas as coisas. Você pode juntar todas as terríveis coisas que você quiser imaginar. Você pode imaginar a pior vida desse mundo, ainda assim ela não terá nem de longe uma pequena razão para parar, para deixar de perseverar. Não há uma única razão, não há nem uma pequena razão, não há sombra de razão para pararmos, para desistirmos. Se nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nele nós perseveramos. Ainda que em meio à dor, à angústia, ainda que em meio às provações, às tribulações, ainda que em meio às derrotas da vida, se somarmos tudo isso, se numa vida só colocarmos tudo isso, ainda assim não haverá a menor razão para desistirmos. Ainda assim nós teremos razões para perseverar. Então, o conselho que eu te dou, olhando para a palavra do Senhor, e é o que ela nos ensina: persevera, continua. Um ano está findando, mais um ano está chegando ao seu final. Em breve iniciaremos outro. E o que nós queremos? Prosseguir, perseverar, continuar. Queremos as bênçãos de Deus? Claro que queremos. Buscamos, devemos buscar as bênçãos de Deus. Devemos não só desejar, mas nós devemos buscar as bênçãos de Deus. E Ele é fiel e nos abençoa. Porém, a vida não é um mar de rosas. A vida ela não é feita somente daquilo que nos agrada. A vida não é feita somente de coisas que nos confortam. A vida tem seus percalços. A vida tem seus dissabores, a vida tem suas tragédias, a vida tem suas desilusões, e a gente deve, mesmo assim, perseverar. Aliás, irmãos, a palavra perseverança, ela não faz o menor sentido. O conselho, ou no caso da palavra de Deus, a ordem, o mandamento, para perseverarmos, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido se não for frente às adversidades. Entendeu? Se não tivesse adversidade, por que razão nós haveríamos de pregar e aprender a perseverar? Por qual razão? Se não houvesse as dificuldades, nós iríamos perseverar com facilidade, sem nenhuma dificuldade. Não iria precisar a palavra de Deus dizer perseverar até o fim. Não iria precisar. Não iria fazer nenhum sentido. Não é? Quando a palavra de Deus nos ensina para a gente vigiar, é porque nós estamos sujeitos a vacilar.
baixar a guarda, porque nós corremos esses riscos. Quando a palavra de Deus nos ensina a perseverar, é porque nós corremos o risco de olharmos para as adversidades e pararmos. Mas não há nenhuma razão para deixarmos de perseverar. Continue. Entendeu, irmãos? Continue. 2023, 2024, tempo de vida que o Senhor nos conceder, nós iremos perseverar. Perseverar. Não importa o que aconteça, nós iremos perseverar. Em último lugar, eu quero ainda dizer que Paulo nos diz aqui que é esse mesmo Evangelho que nos salva e que por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei. Paulo fala isso aqui é de extrema importância. E aqui vai um conselho que não é novo, mas que a gente precisa lembrar sempre. Conserva o Evangelho genuíno, porque outro não vale. Conserva o Evangelho verdadeiro, genuíno, o único Evangelho. Outro não serve, outro não vale. Mas tem outro? Não tem outro, tem outros, muitos outros. São outros evangelhos, tudo aquilo que difere do verdadeiro Evangelho, tudo aquilo que contraria o verdadeiro Evangelho, tudo aquilo que não se encaixa com a palavra de Deus. E alguém diz, mas isso nós sabemos, mas é necessário que a gente se lembre sempre do verdadeiro Evangelho, porque não adianta perseverar no Evangelho, em qualquer outro Evangelho, não adianta perseverar no Evangelho errado, não adianta nós lembrarmos e perseverarmos num Evangelho falso, num Evangelho que não é verdadeiro, que não é genuíno. E por isso Paulo diz aqui, com todas as letras, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Ou seja, não é outra, não pode ser outra palavra, não pode ser outro Evangelho, não pode ser outro caminho, não pode ser outra verdade, porque não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra palavra, não existe outro Evangelho. Conserva o Evangelho verdadeiro. Retenha esse Evangelho que Paulo está dizendo aqui, se retiverdes a palavra tal qual eu preguei. Paulo diz, eu recebi esse Evangelho. Paulo continua dizendo aqui, esse Evangelho foi o que ele recebeu, de Cristo. Então é nesse Evangelho que você tem que estar. Não tem outro Evangelho. Às vezes, irmãos, eu paro para ler a Bíblia e eu percebo algo muito simples, claro, que a Bíblia ela vai nos mostrando a mesma verdade, o mesmo Evangelho, a mesma verdade, o mesmo Evangelho, a mesma verdade, o mesmo Evangelho, desde o seu início, desde a criação até, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra a mesma verdade, o mesmo Evangelho, a mesma verdade, o mesmo Evangelho. E às vezes eu leio um texto e fico vendo assim, a mesma verdade, o mesmo Evangelho, a mesma verdade, o mesmo Evangelho. E eu paro e penso, o que eu vou pregar? A mesma verdade, o mesmo Evangelho. E é diante desta realidade, desta clara realidade, desta simples realidade, de que a Bíblia nos mostra a mesma verdade, o mesmo Evangelho, que algumas pessoas têm enredado no caminho errado. É diante desta verdade, em que a Bíblia nos mostra a mesma verdade, o mesmo Evangelho, que algumas pessoas têm adentrado no caminho errado. Que caminho errado? Querer mostrar algo novo, algo diferente, algo que não está na Bíblia, algo que não é a mesma verdade, o mesmo Evangelho, algo que não é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É com esse desejo carnal,
esse desejo vaidoso que muitas pessoas têm tentado criar algo novo, algo diferente, algo mais atrativo, algo mais espetacular do que a própria verdade, o próprio Evangelho. E é nesse caminho que muita gente tem apresentado alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que não é o Evangelho de todos esses anos passados, todos esses séculos, milênios, que vem sendo ensinado a mesma verdade, o mesmo Evangelho. É nesse intuito, é nessa direção, é nesse contexto, é nessa realidade que muita gente tem apresentado um falso Evangelho, uma novidade, alguma coisa que julga ser interessante. E crentes vazios da verdade, vazios do Evangelho, abraçam um novo Evangelho que não é verdadeiro. Então, o conselho que eu te dou: conserve, retém o Evangelho genuíno, não há outro. É como a vida. Ninguém diz: enjoei dessa vida, eu quero outra. Ora, Deus fala assim: troca a minha vida aqui, troca aqui minha vida. Normalmente ninguém faz isso. A vida é uma só. E nós cuidamos, zelamos dela, queremos vivê-la da melhor maneira possível. O Evangelho é um só. Só há um único Evangelho. Nós devemos conservá-lo, retê-lo, guardá-lo, conservá-lo em nossas vidas. Porque é só Ele, somente Ele, que nos conduz à vida eterna. O Evangelho é a nossa bússola, é o nosso mapa para a eternidade. Ninguém que tenha recebido um mapa para a eternidade, sabendo de quem recebeu, pede para trocar. Ninguém. Entendeu? Ninguém que tenha recebido o mapa da vida eterna, sabendo de quem recebeu, mas recebemos do próprio Cristo, pede para trocar. Faça um mapa melhor. Vamos criar um outro mapa. Vamos criar alguns atalhos. Vamos criar algumas voltas para ficar mais emocionante, para fazer diferente. Vamos tomar outro rumo. Vamos noutra direção. Certamente chegaremos ao mesmo destino. Isto não é verdade. Há um só caminho, há uma só fé, há uma só vida, há um só Senhor, há um só autor e consumador da nossa fé, e que a palavra de Deus nos diz que nós devemos caminhar olhando firmemente para Ele. Ou seja, não tem outro lugar para olhar, não dá para olhar em outra direção, não dá para olhar, não dá para mirar em outra direção. Se nós formos por aqui, e se nós formos por ali, e se nós tomarmos outro caminho, outra direção, se nós inventarmos alguma coisa, se nós criarmos alguma coisa diferente, não, a Bíblia está dizendo: continue andando, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Foi Ele quem iniciou, é Ele quem concluirá a vossa caminhada nessa mesma fé. Não há outra fé, não há outra verdade, não há outro Evangelho. Por isso nós devemos perseverar nesse Evangelho, conservando ele em nossas vidas, o único e verdadeiro Evangelho, o verdadeiro e único Evangelho, genuíno, a palavra de Deus. Por isso nós devemos viver a palavra. Aquilo que não está na palavra, aquilo que não é Evangelho, não deve ter a mesma importância, não deve ter o mesmo peso, não deve ter a mesma consideração. Devemos guardá-lo em nossos corações, em nossas vidas, vivê-lo tal qual ele é, verdade, o caminho, o nosso mapa,
a nossa garantia de que nós vamos chegar. Voltando ao início, para concluir, a não ser que tenhamos crido em vão, a não ser que tenhamos nos arrependido de ter adentrado esse caminho, a não ser que tenhamos descoberto que a história de Cristo é uma falsidade, a não ser que nós tenhamos chegado à conclusão de que tudo isso a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, não passa de uma historinha, não passa de um conto de fadas, não passa de uma ilusão que muitos abraçaram, que muitos viveram e morreram por esta história, ou por esta farsa que criaram e que permanece até hoje. A não ser que a gente chegue a essa conclusão, nós devemos nos lembrar sempre do Evangelho, de tudo que o Senhor tem nos ensinado. A não ser que a gente tenha crido em vão, a gente deve perseverar, porque essa é a marca de todo salvo. A não ser que a gente tenha crido em vão, a gente deve conservar o verdadeiro e único Evangelho, não tendo espaço para nenhum outro ensinamento contrário àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Este é o conselho da palavra de Deus para nós, para este ano e para todo o tempo das nossas vidas. Concluamos este ano lembrando do Evangelho, perseverando para todos os anos que o Senhor nos conceder, conservando em todo o tempo o genuíno Evangelho nas nossas vidas. Amém? Põe-se de pé, por favor, no seu lugar. Vamos orar. Gostaria que nós orássemos, já agradecendo ao Senhor por este ano que está concluindo, que nós agradecêssemos ao Senhor por tudo que Ele já realizou, por todas as experiências que nós tivemos, por todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu na nossa caminhada, por tudo que nós realizamos este ano, quer tenha sido com sucesso ou não, todas as vitórias, as derrotas, os acertos e desacertos. Gostaria que nós olhássemos para tudo isso e dessemos graças ao Senhor, que nós orássemos agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Alguém pode dizer, mas este ano não foi muito bom para mim, não foi muito bom para mim. Você está falando correto, não foi muito bom, mas foi bom. Pode não ter sido muito bom no seu julgamento, na sua medida, mas foi bom porque você está aqui. Foi bom porque o Senhor continua te dando vida. Foi bom porque o Senhor continua derramando graça sobre a sua vida. Foi bom porque você está de pé. Foi bom porque o Senhor está contigo. O Senhor te fortaleceu e continua te fortalecendo. Foi bom porque o Senhor nunca deixou de ser fiel. Esse ano foi bom. Pode não ter sido muito bom no seu julgamento, mas diante de Deus, Ele diz para você, esse ano foi bom para você, porque a graça dele está sobre a sua vida. Talvez você achou que merecia algo mais, poderia ser melhor, poderia ser diferente, mas foi bom. Nós sempre temos muito mais do que nós cultivamos. Não é que nós merecemos, não, nós não merecemos nada. A gente cultiva, a gente busca, sempre recebe mais do que a gente busca, porque a medida de Deus é sempre maior do que aquilo que pedimos, do que aquilo que buscamos. E esse ano nós recebemos a medida de Deus sobre as nossas vidas. Agradeçamos a Ele, agradeçamos ao Senhor. Dê graças a Ele nesse instante, dê graças por sua vida. Coloque-se diante dele, dizendo, Senhor, eu quero prosseguir, continuar, confiando no Senhor, na fidelidade do Senhor, esperando na tua graça. Pai eterno, Pai amado, obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este ano que está chegando ao fim. Todos os dias a tua graça está sobre as nossas vidas.
Todos os dias o Senhor tem sido fiel e continuará sendo. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigado por tudo que vivemos, por tudo que experimentamos. Obrigado, ó Deus, por tudo que passamos. Obrigado, ó Deus, pelas lutas, pelas vitórias. Obrigado, Senhor, pelas conquistas que nós alcançamos. Obrigado, Senhor, pelas experiências que nós, ó Deus, experimentamos diante do Senhor, por tudo que nos proporcionou crescimento, maturidade, por tudo, ó Deus, que nos proporcionou, ó Deus, uma vida melhor, avançar, seguir adiante. Obrigado, ó Deus, pelos desacertos, não que nós quiséssemos os desacertos, mas obrigado porque nós não paramos no caminho, porque não ficamos, ó Deus, prostrados por causa dos nossos desacertos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levantou quando pecamos, quando erramos, quando não acertamos, quando tropeçamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, nos fortalece, nos renova em todo tempo, em toda circunstância. Obrigado, Senhor, porque não paramos na nossa caminhada, não fomos impedidos de prosseguir, Senhor, porque Tu estás conosco. O Senhor nos renova, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e aqui estamos hoje, Senhor, prestes, ó Deus, a findar o ano, dando glórias ao Senhor, dando glórias ao Senhor, dando graças ao Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela vida, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos irmãos, pela comunhão, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela saúde, pelos recursos, pela prosperidade. Graças Te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos diante de Ti, nós estamos na Tua presença, nós agradecidos estamos ao Senhor. Não há nada, Senhor, dos nossos dias passados, não há absolutamente nada dos nossos dias passados que nos provoque, ó Deus, arrependimento, que nos provoque, ó Deus, qualquer angústia para não prosseguir. Se o Senhor nos conceder chegar ao próximo ano, ao próximo dia, continuaremos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, nos alegrando na Tua presença. Só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno do nosso louvor, só o Senhor é digno das nossas vidas. Nós continuaremos servindo ao Senhor, nos rendendo aos Teus pés. Todo o nosso viver é para Ti, ó Deus. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus que nós oramos. E agradecidos estamos pela vida,
Agradecidos ao Senhor por cada irmão, por cada família. Agradecidos ao Senhor por cada um que aqui está, por aqueles que aqui não estão. Que o Senhor alcance cada um com a sua bênção, com a sua graça. Na comunhão nós queremos buscar ao Senhor e recebermos todos nós as bênçãos maravilhosas do Senhor. Nós que aqui estamos, aqueles que aqui não estão, sejam alcançados pela bênção do Senhor. Na comunhão estamos diante dele. Na comunhão queremos ser abençoados. Vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida daqueles que aqui estão. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Alessandro, a Ágata, sua família, Alan, a Ágata, essa família que está nos visitando esses dias. Carinho enorme recebê-los aqui, revê-los. E que Deus continue abençoando, sendo luz onde eles estão, e aqui onde nós estamos, prosseguindo, porque um dia todos nós estaremos juntos diante do Cordeiro, e para sempre, na comunhão, diante daquele que nos criou, nos chamou para a vida eterna. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado, Senhor, por cada um que tem andado na Tua presença. Ó Deus, continua nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo para prosseguir. Continua, Senhor, derramando graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós abençoamos cada família aqui presente nesta noite, cada irmão aqui nesta noite, cada família aqui representada. Alcança aqueles irmãos que aqui não estão, aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles, ó Deus, que estão viajando, aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, aqueles que estão trabalhando, até mesmo aqueles, ó Deus, que estão desanimados, que o Senhor possa alcançá-los com graça, com bênção, com misericórdia, Senhor. Nós clamamos por todos, pois na comunhão, ó Deus, queremos buscar o Senhor e sermos alcançados pelas dádivas, pelas misericórdias, pelas bênçãos do Senhor. Renova-nos a cada dia, Senhor. Abraça-nos, ó Deus, com abraços de amor, de ternura, de misericórdia, Senhor. Nós estamos seguros nos Teus braços. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. No Senhor nós estamos, no Senhor prosseguimos. Que as Tuas bênçãos estejam sobre todos nós. Agradecidos estamos ao Senhor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Este culto é para o Senhor. Cultuamos a Ti, pois Tu és o único, ó Deus, alvo do nosso culto, a única razão do nosso louvor, a única razão da nossa adoração. Seja adorado sempre através das nossas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor, certos das Tuas bênçãos sobre nós, no nome santo e poderoso de Jesus. O amor de Deus, do nosso Pai Celeste, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.